A maioria das pessoas acredita que escolhe livremente, acredita que decide com base na razão, na vontade ou na experiência. Mas, quando olhamos com atenção, percebemos algo inquietante. As pessoas repetem os mesmos padrões, atraem os mesmos tipos de relacionamento, enfrentam os mesmos problemas financeiros e emocionais, mesmo quando dizem querer mudar. Isso não acontece por falta de inteligência, nem por falta de esforço. Acontece porque ninguém age do zero. Existe uma força invisível operando antes do pensamento consciente. Uma estrutura interna que molda decisões, reações e escolhas sem pedir autorização. Essa estrutura é o arquétipo. Você não acorda pela manhã e decide conscientemente repetir um padrão. Você simplesmente entra nele. Reage como sempre reagiu. Escolhe como sempre escolheu. E quando percebe, já está vivendo o mesmo roteiro de novo. É por isso que mudar apenas o comportamento raramente funciona. Porque o comportamento é consequência. A origem está mais profunda. Está no lugar interno de onde você vive. Arquétipos são exatamente isso. Forças psíquicas profundas, que organizam a forma como você percebe o mundo e como se move dentro dele. Eles não gritam, não se impõem. Eles operam silenciosamente, como um sistema operacional rodando em segundo plano. Quando você acredita que está apenas sendo quem você é, muitas vezes está apenas expressando um arquétipo ativo. Quando acha que está sendo responsável, pode estar no arquétipo do salvador. Quando vive sempre em urgência, pode estar no sobrevivente. Quando sente estabilidade e autoridade interior, provavelmente está no soberano. Perceba a diferença. Não é sobre personalidade, é sobre estado interno. Enquanto você não entende arquétipos, você vive acreditando que o mundo reage a você. Quando começa a entendê-los, percebe algo muito mais profundo. O mundo reage ao arquétipo que está no comando. É aqui que tudo começa a mudar. Porque a partir do momento em que você entende isso, você para de tentar consertar a superfície da vida e começa a olhar para a estrutura que está criando essa superfície. Entender arquétipos muda tudo porque devolve algo essencial que muita gente perdeu sem perceber: consciência sobre o próprio lugar interno. E sem essa consciência, não existe escolha real, apenas repetição. Antes de avançarmos, precisamos limpar um mal-entendido comum. Quando se fala em arquétipo, muita gente imagina personagens fixos, estereótipos ou até algo místico demais, distante da vida real. Mas arquétipos não são isso. Arquétipos são estruturas profundas da psique humana. O conceito foi sistematizado por Carl Gustav Jung, um dos maiores estudiosos da mente humana, que percebeu algo essencial. Existem padrões universais que se repetem em todas as culturas, épocas e histórias humanas. Esses padrões não são aprendidos conscientemente. Eles já estão lá. Jung chamou isso de arquétipos, imagens primordiais, modelos internos de comportamento, emoção e percepção que fazem parte do inconsciente coletivo. Em outras palavras, arquétipos são como matrizes invisíveis que organizam a forma como o ser humano vive determinadas experiências fundamentais: lutar, cuidar, liderar, sobreviver, amar, sacrificar, dominar, proteger. Um ponto crucial: arquétipos não são personagens que você escolhe interpretar. Eles são forças que se ativam em você. Eles funcionam antes do pensamento consciente, antes da lógica, antes da decisão racional. Quando uma situação acontece, o arquétipo responde primeiro, e só depois, a mente explica o que já foi feito. É por isso que muitas vezes você age e só depois pensa: por que fiz isso de novo? Porque quem agiu não foi o eu racional. Foi o arquétipo ativo naquele momento. Arquétipos não pertencem à personalidade. Eles pertencem à estrutura da psique.
A personalidade é apenas a forma como esses arquétipos se manifestam em você. Por isso, pessoas muito diferentes podem viver o mesmo padrão, mesmo tendo histórias, valores e estilos distintos. Outro ponto importante: arquétipos não são bons nem ruins, eles são neutros. O problema não é o arquétipo existir. O problema é quando ele opera sem consciência. Quando um arquétipo está ativo e inconsciente, ele governa suas escolhas. Quando está consciente, ele se torna um recurso que você pode usar a seu favor. Essa é a diferença entre viver no piloto automático e viver com presença. Entender o que é um arquétipo de verdade não é entrar em um sistema de crença. É entender como a mente humana funciona em profundidade. É perceber que você não reage ao mundo apenas com base no que aprendeu, mas a partir de padrões muito mais antigos, universais e poderosos. Para entender por que os arquétipos são tão poderosos, precisamos olhar para algo ainda mais profundo do que a experiência individual: o inconsciente coletivo. Jung percebeu que existem conteúdos psíquicos que não pertencem apenas à história pessoal de alguém, mas à própria história da humanidade. Isso explica um fenômeno intrigante. Culturas que nunca tiveram contato entre si criaram mitos semelhantes, símbolos parecidos e histórias quase idênticas. O herói que enfrenta o desconhecido, o sábio que guia, a mãe que protege, o tirano que domina, o salvador que se sacrifica. Esses padrões surgem repetidamente porque não são invenções culturais isoladas. São estruturas universais da psique humana. Os arquétipos aparecem em mitologias antigas, religiões, contos de fadas, textos sagrados e, hoje, no cinema e nas séries. Sempre que uma história nos emociona profundamente, é porque um arquétipo foi ativado. Não é a narrativa em si que toca. É o padrão interno que ela desperta. Quando você se identifica com um personagem, não está apenas gostando da história. Está reconhecendo algo que já existe dentro de você. O arquétipo funciona como uma linguagem simbólica da psique, comunicando conteúdos profundos sem precisar de explicação racional. Por isso, arquétipos não são conceitos intelectuais. Eles são vividos. Eles se manifestam como impulso, reação, emoção intensa, sensação de dever, medo ou propósito. Eles se ativam especialmente em momentos de crise, escolha ou transição. É importante entender que o inconsciente coletivo não é algo místico no sentido superficial. Ele é a memória viva da experiência humana acumulada ao longo de milhares de anos. É por isso que certos padrões parecem mais fortes do que a vontade individual. Eles carregam uma energia psíquica enorme. Quando um arquétipo é ativado, ele puxa junto uma forma inteira de ver o mundo. Ele define quem é o inimigo, quem precisa ser salvo, o que é certo, o que é perigoso e qual papel você deve ocupar. Tudo isso acontece antes da reflexão consciente. E é exatamente aí que mora o risco e também a oportunidade. Sem consciência, o arquétipo governa e você apenas obedece. Com consciência, o arquétipo se torna uma ferramenta poderosa de compreensão e escolha. Um dos maiores erros ao falar de arquétipos é acreditar que eles são algo fixo, como um rótulo definitivo da personalidade. Não são. Você não é um arquétipo. Você opera a partir de arquétipos diferentes, dependendo do estado interno em que se encontra. Arquétipos funcionam como estados ativos de consciência. Em um momento, você pode estar operando a partir do arquétipo do cuidador. Em outro, do guerreiro. Em outro, do sobrevivente. E em raros momentos, do soberano. O que muda não é quem você é quem está no comando naquele instante. Cada arquétipo governa aspectos muito concretos da sua vida. Ele define como você decide, até onde você vai, quais limites você impõe e como você reage quando algo foge do controle.
Ele molda a forma como você lida com conflitos, dinheiro, autoridade, amor e até com o próprio valor pessoal. Por isso, duas pessoas podem viver situações externas muito semelhantes e ter experiências completamente diferentes. Não é a situação que define o resultado, mas o arquétipo ativo no momento da resposta. Outro ponto essencial: você pode mudar de arquétipo várias vezes ao longo do mesmo dia sem perceber. Quando está calmo, confiante e presente, opera a partir de um arquétipo mais integrado. Quando entra em medo, urgência ou culpa, outro arquétipo assume o volante, e você passa a agir de forma automática. O problema nunca foi o arquétipo existir. O problema é quando ele governa sem consciência. Quando isso acontece, você acredita que está escolhendo livremente, mas está apenas repetindo um padrão antigo. As decisões parecem naturais, mas levam sempre ao mesmo tipo de resultado. E aí surge a sensação de estar preso em ciclos que não se rompem. Trazer consciência para esse processo muda tudo. Quando você percebe qual arquétipo está ativo, cria um pequeno espaço interno entre o impulso e a ação. Nesse espaço, nasce algo que antes não existia: escolha real. A partir daí, o arquétipo deixa de ser um dono invisível e passa a ser um recurso. Você não elimina o arquétipo, você o reposiciona. Ele passa a servir a sua consciência, em vez de governá-la. Agora entramos em um ponto decisivo para compreender por que pessoas bem-intencionadas, conscientes e até espirituais acabam se sabotando sem perceber. Todo arquétipo possui dois polos de manifestação: luz e sombra. Isso não tem a ver com bem ou mal. Tem a ver com consciência ou inconsciência. Quando um arquétipo está na luz, ele funciona como recurso. Ele sustenta atitudes maduras, alinhadas e coerentes com a realidade. Quando está na sombra, ele se manifesta de forma distorcida, automática e repetitiva. E justamente por isso, costuma causar sofrimento. O detalhe mais importante é este: o arquétipo na sombra quase nunca parece negativo. Ele se disfarça de virtude, de responsabilidade, de amor, de força, de bom caráter. E é exatamente isso que o torna tão perigoso. A pessoa acredita estar fazendo o certo, quando na verdade está apenas obedecendo a um padrão inconsciente. Por exemplo, o arquétipo do Salvador, quando está na luz, representa compaixão, serviço consciente e presença verdadeira. Mas quando cai na sombra, transforma-se em autoabandono, culpa espiritual e necessidade compulsiva de cuidar do outro para não olhar para si. O mesmo acontece com o herói. Na luz, ele representa coragem e capacidade de atravessar desafios. Na sombra, vira luta constante, desgaste, necessidade de provar valor o tempo todo. Já o soberano, quando está na luz, simboliza autoridade interior e estabilidade. Na sombra, pode virar controle excessivo ou rigidez. Perceba, o problema nunca é o arquétipo em si. O problema é quando ele atua sem consciência e sem integração. Quando isso acontece, a pessoa passa a viver uma versão empobrecida daquele padrão, repetindo comportamentos que parecem nobres, mas drenam energia, bloqueiam prosperidade e criam exaustão emocional. É por isso que pessoas boas se sabotam. Não porque erram, mas porque não percebem que estão operando a partir da sombra de um arquétipo que nunca foi trazido à luz. A boa intenção não impede a autossabotagem quando a consciência está ausente. Trazer luz ao arquétipo não é eliminá-lo, é integrá-lo. Quando o arquétipo é visto, ele deixa de agir pelas costas. Ele passa a ser reconhecido, ajustado e colocado no lugar correto. E isso muda completamente a forma como você se relaciona com a vida, com o dinheiro, com as pessoas e consigo mesmo. Agora é importante trazer tudo isso para o chão da vida real, porque arquétipos não ficam apenas no campo psicológico ou simbólico, eles criam realidade concreta.
Eles moldam o tipo de dinheiro que você ganha, o tipo de relação que você vive e o tipo de destino que parece sempre se repetir. A realidade não responde ao que você diz querer. Ela responde ao arquétipo dominante a partir do qual você vive. Quando um arquétipo está ativo, ele organiza automaticamente suas escolhas, seus limites e suas reações. E essas escolhas, repetidas ao longo do tempo, constroem um cenário muito específico. Não é sorte, não é azar, é coerência. Veja alguns exemplos simples. Quando alguém opera a partir do arquétipo do Salvador, a vida tende a se organizar em torno de exaustão. Essa pessoa vive cercada de demandas, pessoas que precisam de ajuda, situações que exigem sacrifício. O dinheiro costuma entrar com dificuldade, porque o arquétipo não se sente autorizado a receber com facilidade. Prosperar gera culpa. Então, a realidade responde com pouco retorno. Quando alguém vive no arquétipo do sobrevivente, tudo é urgente. Falta tempo, falta dinheiro, falta apoio. A pessoa está sempre apagando incêndios, tomando decisões defensivas e vivendo no limite. O dinheiro vem, mas vai rápido. Nunca há sensação de segurança, porque o arquétipo opera no medo da escassez. Já quando o arquétipo do soberano começa a se manifestar, a realidade muda de tom. Não porque a pessoa faz mais, mas porque se posiciona diferente. As decisões ficam mais claras, os limites mais firmes, as relações mais equilibradas. O dinheiro começa a fluir com mais estabilidade, porque existe permissão interna para receber. Perceba que, em todos os casos, o mundo externo está apenas refletindo o estado interno. A realidade não julga, ela espelha. É por isso que mudar apenas hábitos externos raramente gera transformação duradoura. Se o arquétipo continua o mesmo, a vida volta ao mesmo lugar, mesmo com novas tentativas. A mudança verdadeira acontece quando o arquétipo dominante é reconhecido e integrado. Quando você entende isso, algo se torna claro. O seu destino não é um mistério. Ele é o efeito acumulado do arquétipo que você ativa todos os dias. Depois de entender que os arquétipos criam realidade e moldam destino, surge uma pergunta inevitável: como sair do automático? A resposta é mais simples e mais exigente do que parece. Despertar arquetipicamente não é trocar de arquétipo. É trazer consciência para o arquétipo que já está ativo. Muita gente acredita que o caminho é eliminar o arquétipo errado e ativar um melhor. Mas isso é mais uma tentativa de controle. Arquétipos não são desligados por força. Eles são reposicionados pela consciência. O primeiro passo do despertar acontece quando você começa a observar, em tempo real, de onde vêm suas decisões. Não o que você faz, mas a partir de qual lugar interno você faz. Esse simples deslocamento já muda tudo, porque o arquétipo deixa de agir sozinho. Quando a consciência entra em cena, algo importante acontece. Surge um espaço entre o impulso e a ação. Nesse espaço, você já não reage automaticamente. Você percebe o padrão surgindo e pode escolher não segui-lo até o fim. Essa é a diferença entre viver governado e viver presente. Despertar não é se tornar perfeito, é se tornar responsável. Responsável por perceber quando a culpa assume o comando, quando a urgência acelera decisões, quando o medo começa a ditar limites. O arquétipo continua existindo, mas deixa de ser dono da casa. Nesse ponto, o arquétipo começa a servir à consciência, e não o contrário. Ele passa a ser um recurso, uma energia disponível, e não um roteiro fixo. Você pode acessar a força do herói sem viver em luta constante. Pode acessar o cuidado do Salvador sem se anular. Pode acessar o soberano sem precisar controlar tudo. Esse é o verdadeiro despertar arquetípico. Integrar, não negar. Trazer luz
para aquilo que antes operava no escuro. Quando isso acontece, a vida começa a responder de forma diferente, porque a origem das ações mudou. Arquétipos não são moda, nem linguagem simbólica superficial. Eles são a base silenciosa da psique humana. Antes de qualquer escolha consciente, antes de qualquer decisão racional, existe um arquétipo ativo organizando a forma como você percebe, reage e se posiciona diante da vida. Tudo o que você vive hoje, suas relações, sua prosperidade, seus conflitos, seus limites, carrega a marca de um arquétipo dominante. Não porque você escolheu conscientemente, mas porque esse padrão esteve ativo por tempo suficiente para se tornar o seu normal. O ponto central desta aula é simples, mas transformador. Enquanto você não reconhece o arquétipo, ele governa. Quando você reconhece, algo muda imediatamente. Não fora, mas dentro. A consciência retorna ao centro. E, quando isso acontece, você deixa de ser conduzido por forças invisíveis e passa a ocupar o próprio lugar. Reconhecer um arquétipo não significa combatê-lo. Significa vê-lo com honestidade, perceber quando ele surge, como ele se manifesta e quais resultados ele costuma produzir. Esse reconhecimento, por si só, já enfraquece a repetição automática. É assim que começa a liberdade interior. Não pela negação dos padrões, mas pela lucidez sobre eles. A partir desse ponto, você não vive mais tentando consertar a vida externamente. Você começa a ajustar o lugar interno de onde vive. E quando esse lugar muda, a realidade responde de forma diferente, porque a origem das ações mudou. É por isso que, nos próximos vídeos, vamos aprofundar arquétipos específicos. Tudo começa aqui, no momento em que você entende que não age do zero, que não reage por acaso, que existe uma estrutura operando antes do pensamento. Quando você vê isso, algo se reorganiza, e a vida deixa de parecer um conjunto de repetições inevitáveis e começa a se abrir como um campo de escolha consciente. Esse é o verdadeiro ponto de virada.